Olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa primeira reunião de 2019 aqui no IUP. E nesse ano que o IUP comemora 20 anos de fundação. Então é um ano especial, nós vamos ter várias atividades específicas da comemoração desses 20 anos, ok? Os temas que nós temos a tratar hoje são o ano de fundação, então nós vamos aproveitar para ver o que é o IUP, por que o IUP e quais os seus objetivos. Outra coisa que nós vamos comentar é sobre o calendário escolar 2019, sobre a tabela de horários, que já está terminada e amanhã será publicada, sobre a nossa metodologia, avaliação diagnóstica, avaliações surpresas, método de estudo ideal, testes, trabalhos, provas, avaliações, médias, notas, todo esse processo. Sobre a parceria escola-família, o contato permanente entre professores, coordenação e pais de alunos. Vamos comentar sobre a essência do colégio, que é a qualidade dos professores. Vamos apresentar os professores, o corpo docente todo, composto de 19 profissionais. Possivelmente teremos mais um a partir de agora. E vamos comentar também sobre a necessidade dessa integração de ideias entre família e escola, para o sucesso do nosso filho e do nosso aluno. Tá? Vamos falar sobre o estímulo que ele deve ter em casa e principalmente sobre os limites. E depois, no final, nós vamos, como planejado, como prometido, sortear um brinde que, já que é aos 20 anos do IUP, as famílias aqui em cada reunião receberão um prêmio sorteado durante a reunião, ok? Vamos então ao nosso primeira parte do nosso tema, que é 2019, o ano em que o IUP completa 20 anos de fundação. O que é o IUP na realidade e quais são os seus objetivos? Vocês podem reparar lá na entrada do nosso colégio que nós temos lá três placas: a placa da missão, a placa da proposta pedagógica e a placa da missão da ação social. Na realidade, o IUP ele foi desenvolvido para que nós pudéssemos colocar em prática as metodologias de desenvolvimento intelectual dos nossos alunos, de maneira que nós pudéssemos permitir o desenvolvimento integral de qualquer aluno, mesmo que ele tenha algum tipo de dificuldade de aprendizagem, síndromes, transtornos, etc. Então, as placas com a missão, principalmente a missão, mostra exatamente isso. O que é a nossa missão? A ideia, como vocês podem ver lá, é garantir a aprendizagem real de cada aluno, individualmente, todos os dias, a partir estimulando ele a partir do ponto de entendimento e sempre levando a sua autoestima. Isso significa o quê? Que cada um de nós tem uma dificuldade numa determinada área, numa determinada matéria, numa determinada atividade. E, às vezes, nós estamos até atrasados em relação aos nossos colegas, em relação a uma determinada matéria. Isso significa que nós não podemos ficar para trás. Nenhum aluno pode ficar para trás. Ele tem que aprender todos os dias. Mas o não ficar para trás não é ele acompanhar ou no mesmo nível. Não, ele tem que estar empolgado com a aprendizagem, empolgado e sentindo que ele tem capacidade de aprender todos os dias, o mesmo tema que seus colegas estão aprendendo, mas dentro do seu nível atual de entendimento e de compreensão. Então, essa é a primeira parte da nossa missão. Garantir a aprendizagem real, de verdade, para cada um dentro das suas possibilidades, independentemente de qualquer síndrome, transtorno, qualquer dificuldade de aprendizagem que ele tenha. Essa nossa missão, em relação à aprendizagem, veio de Comênios, do século XVII. Para quem já leu Comênios na sua obra Didática Magna, escrita, como eu falei, no século XVII, ele diz uma frase que eu acho maravilhosa. Age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Então, se nós quiséssemos ensinar a um aluno que está no nível de conta de dividir, nós quisermos ensinar ele raiz quadrada,
nós somos uns perfeitos idiotas, não chamado por mim, chamado por Comênios desde o século XVII, ok? Então essa é a primeira missão. Essa missão eu peço aos pais para ajudarem bastante seus filhos nisso. Ou seja, se você percebe que os colegas dele estão mais avançados, esqueça isso. Elogie o que ele está fazendo. Estimule ele a crescer. E se ele achar que ele sabe menos porque o colega sabe mais, não, você sabe. Você está sabendo isso. Ah, mas meu colega já está mais adiantado, mas você estará um dia. E com isso nós estaremos sempre elevando a autoestima do nosso filho. Isso é muito importante. A elevação da autoestima é fundamental para qualquer um de nós. Bom, qual é a segunda parte da nossa missão? A autonomia. Então, a aprendizagem, muito bem, mas nenhum aluno fica só na aprendizagem. Ele precisa desenvolver a sua autonomia. Isso significa, nós pais não vamos estar o tempo todo disponíveis para nossos filhos, é claro, infelizmente isso é verdade, certo? Nós, teoricamente, nós vamos faltar antes deles. Então significa que eles não podem depender de nós a vida inteira. Então uma das missões do IUP, e que é uma missão que nós temos que compartilhar com a família, é estar também sempre preocupado no desenvolvimento da autonomia de nosso filho. Para nós, todos os professores estão preparados para isso. Nós vamos falar sobre a qualidade dos professores depois. Para as famílias, significa não vamos ficar super protegendo o nosso filho. Vamos desenvolver a capacidade dele se virar por conta própria. Ele tem que desenvolver a sua autonomia, tanto na parte de educação, como na parte de tratamento, como na parte de estudo, como na parte de responsabilidade. Então isso é muito importante. Desenvolver a autonomia do filho é básico e fundamental. E uma das coisas nesse desenvolvimento da autonomia que cabe às famílias é o que? Em casa eu vejo muitos pais dizerem, eu não sei por que ele está indo mal e não estuda. Eu já disse a ele, você só tem a obrigação de estudar, você não faz nada aqui em casa, é só estudar. E não quer estudar. Gente, é claro, se a criança, se o adolescente não tem responsabilidade nenhuma em casa, por que ele vai ter responsabilidade de estudar? É ao contrário. Então, nós temos que dar a eles todas as responsabilidades inerentes à idade que ele tem. Os nossos alunos aqui, como o IUP começa do 6º ano e vai ao 3º ano do ensino médio, já podem fazer tudo. Ele já entra aqui com 11 anos, 12 anos. Então ele pode arrumar a sua cama, pode lavar o banheiro da família uma vez por semana, ele pode varrer a casa, ele pode lavar os pratos, ele pode até, os mais velhos, fazerem a comida, passar roupa, eles podem fazer tudo. Então, nada como fazer uma rotina de trabalho doméstico para que seja da obrigação deles. Isso vai desenvolver o quê? Autonomia, capacidade, sentido útil, né? Capacidade de fazer as coisas, aumentar a sua capacidade e se sentir útil. Com isso, ele vai ficar mais estimulado para se desenvolver nos seus estudos, porque ele vai estar ativo. Uma criança que nada precisa fazer em casa fica passiva. É lógico, fica preguiçosa. A partir do momento que você faz alguma coisa, você fica mais ativo. Parece que vai, mas vai tomar mais tempo. Não, é o contrário. Quando você faz alguma obrigação mecânica, alguma coisa, o cérebro está se reorganizando. No momento que você vai estudar, você estuda com mais afinco, mais tranquilidade. Então, eu recomendo que os pais nos ajudem, aliás, ajudem seus filhos, né? Nisso, a autonomia. Então, nós vimos aprendizagem, vimos autonomia e agora vamos ver socialização. Obviamente, nós precisamos, no mundo que nós vivemos, dos outros. Sempre estamos dependendo de algum outro. Isso significa, temos que aprender a nos socializar. Então, essa é a terceira parte da missão do IUP, desenvolver a socialização, que também precisamos de vocês em casa nesse processo. A criança aprender a respeitar todas as pessoas, respeitar as pessoas independentemente da idade, independentemente da função social, independentemente do nível da pessoa, respeitar todos. Isso significa estar em contato, desenvolvendo uma inteligência chamada interpessoal com todas as pessoas à sua volta. Isso significa que ele vai estar preparado para se desenvolver nessa missão que é a socialização. Okay? Em seguida, nós temos agora a proposta pedagógica. O outro quadro nosso é a proposta pedagógica. Nela nós temos o conteúdo curricular. Lógico que
A ideia é dar a oportunidade para todos os alunos do conhecimento necessário para que eles possam se desenvolver bem na vida. Então, o nosso conteúdo curricular, embora o MEC determine o mínimo necessário, nós nos preocupamos muito em inserir aquilo que nós sabemos que é necessário para seu filho e estar preparado para a vida, com o conhecimento necessário para preparar-se para a vida. A metodologia nossa, todos vocês já sabem, é a metodologia de dinâmica grupal, que nós desenvolvemos exatamente para permitir que um professor em sala de aula consiga ensinar todos os seus alunos, quase como se estivesse ensinando individualmente, um por um, mesmo que eles tenham diferenças cognitivas, diferenças intelectuais, por isso que tem essa dinâmica grupal. Foi uma metodologia desenvolvida por nós, no IUP, e ela está sendo aplicada hoje em muitas escolas do norte ao sul do país. Nós temos escolas desde Ipixuna do Pará até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, já aplicando essa metodologia. Agora mesmo, em fevereiro, eu estarei representando o IUP nessas metodologias, nesses treinamentos de professores, nesses desenvolvimentos nesses treinamentos parentais e na orientação adolescente em todo o sul do país, a partir daqui da Bahia. Vamos ter Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e depois Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia de novo, onde nós estaremos passando justamente essa metodologia para professores, pais de alunos e até orientando adolescentes em cidades de todos esses estados, durante o mês de fevereiro. Então, essa é a nossa metodologia. Quem tiver alguma dúvida sobre a metodologia, entre em contato conosco, nós teremos o máximo prazer de comentar, falar com qualquer professor, tá? Todos terão o máximo prazer de falar o que eles estão fazendo, como estão fazendo, por que estão fazendo, e inclusive nós teremos esse contato mais íntimo a partir desse ano. Outra coisa, na nossa proposta pedagógica, são os temas transversais. Os temas transversais são ultra necessários para que o aluno sinta que a escola não é aquele ambiente que ele foi porque é obrigado a ir. Não, é aquele ambiente que abre os olhos dele para entender o mundo. Então, por exemplo, acabou de haver essa barragem em Brumadinho que abriu, né? Que não se sabe o que aconteceu. Hoje já surgiram indícios de que houve uma sabotagem, uma explosão. É possível sim, mas o que vai acontecer? A partir de segunda-feira, com as notícias já da segunda-feira, todos os professores, embora seja o primeiro dia de aula, a gente já começa com a aula mesmo, todos os professores estarão abordando a barragem de Brumadinho, porque é o assunto do momento. Então, os alunos vão perceber que os assuntos que estão acontecendo no nosso dia a dia são assuntos que eles, para entenderem melhor, vão precisar do professor de geografia, professor de história, professor de ciência, professor de matemática, professor de tudo, que são justamente eles que abrem a visão dos nossos alunos para o entendimento segundo a ótica geográfica, a ótica histórica, a ótica científica e assim sucessivamente. Ok? Então, esses temas transversais são importantíssimos na nossa proposta pedagógica. O outro quadro que nós temos lá é sobre a ação social. Na ação social, nós colocamos em primeiro lugar as famílias, em segundo lugar os profissionais de educação, e em terceiro lugar os adolescentes e jovens, que é o que a gente faz. Ou seja, nas famílias é o treinamento parental, justamente para mantermos um contato de orientação sobre a melhor forma de nós educarmos nossos filhos. Em relação aos profissionais de educação, isso é um treinamento continuado, como nós tivemos 3 semanas no final do ano passado, e esse ano nós tivemos uma semana terminada na sexta-feira passada. E a orientação de adolescentes, onde nós esse ano já estamos com um programa de treinamento do adolescente para a constituição da sua família, desde o primeiro ano do ensino médio. Então esse programa entrará no ar a partir de março, logo depois do carnaval, quando nós já teremos um conhecimento mais amplo de todos os alunos novos que chegaram, e depois de uma reunião que nós vamos ter com todos os professores, logo após o carnaval, sobre o que eles acharam, o que eles avaliaram, o que eles descobriram e as sugestões que eles vão dar a partir desse contato de 4 semanas com os alunos nessa primeira e segundo capítulo da primeira unidade, ok?
Então, essa é a ação social. Tá? Em seguida, nós vamos ver agora o calendário escolar, tabela de horários e a mudança que foi necessária ser feita. Em relação ao calendário escolar, todos os pais já receberam o calendário e eu peço para os pais que mantenham esse calendário à vista, em algum lugar, em casa, para poder acompanhar quais são os dias que tem feriado ou não tem feriado, se bem que esse ano praticamente não tem nenhum feriado, é um ano só de trabalho mesmo. Mas para verificar o dia que começa as férias, o dia que acaba as férias, o dia que termina o ano letivo. Então, tudo está especificado nesse calendário. Feira de ciências, etc. Então, observar esse calendário, porque o ano passado, alguns pais me disseram, foram 2 ou 3 pais só, que ficaram reclamando que o IUP estava enforcando muitos dias, e não teve nenhum enforcamento no ano passado, em nenhum ano, enforcamento nenhum. Todos os dias em que não havia aula, estava previsto no nosso calendário escolar. Inclusive, nós fizemos várias reuniões de professores, frequentes, inclusive, a cada 3 semanas nós tínhamos uma assembleia, um conselho de classe, e nem para o conselho de classe as aulas foram suspensas. As aulas continuavam e nós estávamos em conselho de classe, como acontecerá esse ano. Nós vamos fazer reuniões de professores frequentes e sempre sem interromper, sem antecipar encerramento de aula, nada. As aulas vão ser sempre de 7h30 às 12 horas. Nós vamos ver que haverá uma mudança para o segundo e terceiro ano do ensino médio, mas é pouca coisa. Tabela de horário é a mesma coisa. Todos os alunos vão receber as tabelas de horário a partir de segunda-feira, e eu peço que os pais mantenham essa tabela de horário nas mãos também, para controlar que aulas seus filhos estão tendo em cada dia. A diferença na tabela de horário é a seguinte: o segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio estão precisando de uma hora aula a mais. Por quê? Porque eles eles não teriam horário suficiente para ter a aula de laboratório. E a aula de laboratório é essencial. Embora não conste do currículo obrigatório do MEC, nós vimos que não adianta só os alunos saberem português, matemática, história, geografia, ciências, biologia, química, física, etc. Precisa que eles aprendam a criar, a inventar e a descobrir. Então, nós criamos essa disciplina laboratório desde o 6º ano do ensino médio até o 3º ano do ensino fundamental, para que os alunos, então, pratiquem a criatividade, a inventividade e a descoberta. Então, nós temos o professor Pedro Leonardo para o 6º, 7º e 8º ano, com as aulas de laboratório, e o professor Clausen com o 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio nas aulas de laboratório. O primeiro ano a aula é normal dentro da grade curricular. O segundo ano do ensino médio vai ter essa aula de laboratório toda segunda-feira de 12 horas às 12h50. E o terceiro ano do ensino médio vai ter essa aula de laboratório todas as quartas-feiras de 12 horas às 12h50. Então eles ampliarão uma hora a aula apenas, o terceiro ano na quarta e o segundo ano na segunda-feira, para que possam estimular, desenvolver essa capacidade da inventividade, descoberta e criatividade, que é muito necessário, considero fundamental. Tá? A nossa metodologia, voltando a falar, depois que nós comentamos lá, estamos à disposição para conversar sobre ela, principalmente os pais que são professores. Os pais que são professores, eu acho conveniente demais aprenderem sobre essa nossa metodologia. A nossa metodologia, tanto do dar a aula, da forma de dar a aula, como a forma de avaliar. Porque nós estamos com uma situação no país muito ruim em termos de aprendizagem, por vários motivos. Primeiro, porque o professor dá uma aula expositiva, metade dos alunos está dormindo e a outra metade está dormindo também, mas com o olho aberto. Tá? Então, ninguém aprende nada. Segundo lugar, porque ele sabe que a prova de geografia, digamos, vai ser amanhã de manhã. Então, ele só vai estudar geografia hoje à tarde, só na véspera da prova. Então, chega amanhã ele tira 10 em geografia, mas ele não aprendeu nada, ele apenas decorou o assunto. Tá? Por isso que as pessoas passam, tiram notas ótimas e não aprendem nada. Então, por isso que a nossa metodologia muda tudo isso. Na nossa metodologia, as provas são, dentro do possível, sempre de surpresa.
Por quê? Nós não queremos que o aluno, nós não nos importamos com nota, nós nos importamos com aprendizagem. Então, para nós é importante que o aluno mostre que não sabe. Então, se ele decorou na véspera, ele não vai, nem ele vai saber se ele sabe ou não sabe, porque ele vai acertar. Agora, se ele não decorou na véspera, se ele está fazendo o estudo de uma maneira correta ou não, ele só vai saber se a prova for surpresa. Porque aí, na hora de uma prova surpresa, o aluno só acerta aquilo que realmente ele já aprendeu. Então, nós vamos ensinar aos alunos como estudar, eu vou falar depois, e as provas sendo surpresa, ele mesmo vai sentir, eu não aprendi ainda isso, ou eu aprendi isso, aí ele vai saber. Aí o professor vai verificar o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, como é a prova, o professor corrige a prova do aluno e verifica, ele acertou 5 questões. Pronto, aí ele registra lá as 5 para que eu ou a coordenação saiba que aquele aluno já está no nível de captação de aprendizado 5. Ainda falta alguma coisa para ele estar bem. Mas devolve a prova para o aluno e diga, agora as questões que você ainda não acertou, você vai fazer em casa. E qualquer dúvida, venha e tire comigo. Se você aprendeu, sabe fazer, me prove que você aprendeu. Pronto. E não dá nota para o aluno. Então o aluno não tem como se preocupar com nota, porque ele não sabe. Ele pode até chegar, deduzir que se foram 10 questões, ele acertou 5 e tirou 5. Mas não está o númerozinho escrito na prova. Então ele vai ter que provar para o professor que ele já sabe tudo que ele não acertou na prova. Pronto. Quando ele faz isso, o professor então corrige a nota dele para o mínimo da nossa média, que é 7. Tá? Então, o aluno está sempre preocupado apenas em aprender todos os assuntos e não estará jamais preocupado com nota. Para que isso seja eficaz, nós no ano passado não permitimos que os alunos soubessem das notas. E como eu fiquei com receio dos pais acabarem mostrando as notas para os alunos, eu também não mostrei aos pais. Esse ano eu espero que os pais já estejam conscientes de que isso é muito bom. Por quê? Porque os pais vão estar com acesso às notas. Agora, se o pai vai mostrar ou não a nota ao filho, eu peço para não mostrarem. Mas se algum pai acha, não, meu filho já tem responsabilidade suficiente para ficar sabendo das notas e não ficar preocupado só com nota, ele vai estudar até o último dia do ano. Aí pode mostrar a nota a ele. Eu não mostraria. Porque mesmo eu sendo um aluno muito aplicado, se eu no final da terceira unidade letiva, eu verificar que em história eu já estou com, digamos, 28 pontos, 27 pontos e meio, e para eu passar de ano eu preciso só de 28, eu sei que para a história eu só preciso tirar, na média da quarta unidade, meio ponto, eu vou estudar história? Não. É natural que ele relaxe. E o que aconteceu no ano passado aqui no colégio? Até o último dia de aula, todos os alunos estavam estudando todos os dias em casa. Vários pais levaram susto com isso, que nunca viram isso acontecer. Então, o que isso trouxe de lucro para nós? Todos os nossos alunos realmente aprenderam todas as matérias, pelo menos a maioria dos assuntos de todas as matérias, porque estudaram com afinco o ano inteiro. Se eles soubessem das notas, isso não teria acontecido. Tá? Então, vai ser com os pais. Mas eu sugiro que as notas fiquem camufladas, certo? Porque eu acho muito melhor. Tá? O método de estudo, então, na primeira semana de aula, eu estarei ensinando novamente aos antigos e pela primeira vez aos novos, o método de estudo ativo, que é o único método de estudo que realmente todos conseguem aprender de verdade. Então eu vou de sala em sala, primeiro eu vou falar para todos, em seguida eu vou de sala em sala, para ficar um número menor de alunos, explicando a todos e tirando a dúvida de um por um sobre o método de estudo ideal para todos os alunos. Então, até o final da semana, acho que até quarta-feira, todos já passaram por isso, vocês podem perguntar em casa, né, a partir de quarta, quinta-feira, como é, para vocês poderem ajudar também. Tá? E, basicamente, o que nós precisamos da família em casa é que os alunos, todas as tardes, estudem todas as matérias cujas aulas estavam no
na tabela de horário daquele dia. Isso significa, teve tarefa de casa? Faça a tarefa e pesquise mais sobre a tarefa. Não teve tarefa de casa? Verifique qual é o capítulo que está sendo dado e faça um resumo, que eu chamo de estudo ativo, sobre aquele capítulo que está sendo o assunto daquela semana. Pronto, basta isso todos os dias. Cada vez ele vai precisar estudar menos e vai ter mais tempo para brincar e vai estar aprendendo de verdade. Por quê? A partir do momento que toda tarde ele lê, escrevendo, ainda tem isso, porque o método correto é você estudar escrevendo. Sem escrever, não adianta. Então, ele estudando e escrevendo toda tarde, quando chegar de noite, na hora que o cérebro aprende, que o cérebro só aprende de noite, quando a pessoa está dormindo, o cérebro vai transferir para a memória definitiva, primeiramente, todos aqueles assuntos que essa pessoa estudou, leu ou assistiu aula escrevendo. Depois é que o cérebro leva o resto, se der tempo. Então, é mais seguro que tudo aquilo que é importante seja estudado e escrevendo. É básico, tá? Outro assunto que nós precisamos ver é agora a parceria escola-família. Como será esse ano? Esse ano nós teremos um contato permanente, professores, coordenadora, famílias. Como é isso? A todo momento, a todas as aulas, os professores estarão ocupados em observar como está o andamento da aprendizagem, da socialização, da autonomia de cada aluno. Qualquer dificuldade que ele perceba que precise de uma atenção da família, esse professor imediatamente contata a coordenadora Sueli. A coordenadora Sueli estará em contato com todos os pais, imediatamente se comunica aos pais, e caso os pais e Sueli cheguem à conclusão que já sabem o que fazer, que não precisa nem ir à escola, ótimo. Mas se acharem que é conveniente vir conversar com o professor daquela matéria que observou aquilo, a própria coordenadora então marcará esse encontro entre o pai, o professor e ela, para que isso seja esclarecido e nós não deixemos passar nenhum tipo de dificuldade. Com isso, nós estaremos acompanhando passo a passo, diariamente, todo o desenvolvimento do nosso filho, sem deixar passar nada. No ano passado, nós não fizemos rigorosamente dessa forma, porque a comunicação era feita apenas pela caderneta e pelo sistema. Não, esse ano será todo dia. A professora Sueli estará tomando conhecimento de qual aluno precisa que ela faça esse contato com os pais e ela estará em contato com os pais. Quem estará em contato com vocês também é Caio, que é o superintendente geral, supervisor geral da escola, e também ajudando Sueli nisso. Ele poderá ajudá-la também. E ela que estará no contato permanente com isso. Então, essa é a parceria escola-família que nós precisamos. Bom, agora vamos a um assunto que eu acho fantástico, que é a essência da escola. A essência de qualquer escola é a qualidade dos seus professores. Isso aí não tem nem dúvida. É a qualidade dos seus docentes. Então, obviamente, e quanto a isso, eu estou muito orgulhoso do IUP, porque nós estamos com um corpo docente fenomenal, fantástico, muito bem preparado e que teve 3 semanas de debates, discussões, estudos no ano passado, no final do ano passado, e mais uma semana preparatória esse ano, conforme eu já comentei, preparando exatamente como será o ano letivo dos seus filhos, como será feito cada matéria, como será a integração entre as matérias, como será a interdisciplinaridade. E isso não parou por aí. As reuniões continuarão frequentes, a cada 2 semanas nós teremos novas reuniões para acertar cada detalhe a cada 2 semanas. Como eu falei, sem interromper a aula, sem antecipar a ida para casa, nada. Todas as reuniões serão feitas, nós já sabemos como. Sueli já está, e os professores já combinaram. E eu estarei sempre presente, ou por Skype, caso eu esteja num outro estado, num outro local, tá? Ou presencialmente também, tá? Observando cada detalhe. Mas a coordenação disso, a direção disso será de Sueli, a coordenadora, e será feito pelos professores, cada um
com a responsabilidade responsabilidade total da sua matéria, e cada um considerando seus filhos projetos pessoais do desenvolvimento profissional dos próprios professores. Então, isso é muito importante. Nós estamos com esse nível de professores aqui. E alguns desses professores já são ex-alunos que já estão voltando como professores. Aí, então, logicamente, não desmerecendo os demais, que estão ótimos, nós agora temos também ex-alunos que mostram que o trabalho que nós realizamos está dando frutos. Vocês vão ver como nós vamos agora fazer a apresentação dos professores. Sou professora Jamile Carla, sou professora aqui do IUP de português. Vou pegar as disciplinas de literatura, gramática e educação textual para o ensino médio. O trabalho que eu penso em fazer esse ano é justamente voltar à escrita prática através dos textos dissertativo e argumentativo, que é justamente para conduzir os nossos alunos a escrever com argumentos, levando em consideração todo o pensamento crítico que a gente tem que trabalhar com os alunos no decorrer dessa fase. Além disso, pretendo também trabalhar com leitura, estimular as leituras clássicos da literatura brasileira e também clássicos que eles possam trazer para agregar a disciplina de português. Boa tarde, meu nome é Ana, sou professora de inglês. Bem-vindos os pais e os alunos. Estou aqui inteiramente à disposição de vocês, para que a gente possa fazer essa parceria para promover uma aprendizagem melhor com os nossos alunos. A gente sabe que inglês é uma matéria importante, está presente no nosso cotidiano, e pretendo acompanhar cada um individualmente para tornar esse processo de aprendizagem bem efetivo, e conto com a parceria de vocês para tornar tudo isso possível. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Marcos Santos, professor de Biologia e Ciências. Eu espero que esse ano 2019 seja um ano de muitas alegrias, contando com a apoio dos pais, para estar sempre com os alunos, nos ajudando. E é isso, estamos aqui disponíveis para poder somar, professor. Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou professor de Geografia aqui no IUP, do 6º ao 3º ano. E o objetivo da disciplina, acredito que é possibilitar um conhecimento mais amplo do mundo, da política, economia, sociedade, culturas, promovendo assim o enriquecimento cultural. Boa tarde, meu nome é Irisvan Yuri, sou professor de Química aqui do IUP agora. É um grande prazer para mim estar retornando aqui a casa, porque curiosamente fui aluno daqui também. E meu principal objetivo é mostrar que a química está presente em tudo, Está presente desde a água que nós bebemos, da comida que comemos e transformamos em energia para movimentar o nosso corpo, do combustível que utilizamos no carro. Ou seja, é necessário o entendimento da química para compreender a realidade à nossa volta. Eu acho que esse é o principal papel da ciência. Você compreender a ciência para explicar a nossa realidade. Boa tarde, meu nome é Natanael, sou professor de espanhol do IUP. O objetivo da disciplina é transmitir a linguagem de uma forma mais clara, mais leve, para que se possa entender, que o aluno possa se desenvolver através da conversação, através do idioma espanhol. Boa tarde, meu nome é Klausen, eu sou professor de matemática, física, laboratório. Que todos sejam bem-vindos, alunos, pais, deixar ciente aqui que todos os pais são bem-vindos a procurar a mim e todos os professores. Nós estaremos juntos para ajudar no aprendizado do seu filho e que vocês sejam bem-vindos e até a próxima. Além desses professores que se apresentaram, nós tivemos então lá no colégio, e houve um problema na gravação. Os professores que estavam presentes, que foram Rômulo Iago, que é o professor
de Sociologia, ex-aluno do colégio, aliás, desde o primeiro ano do ensino fundamental que ele está lá, na escola ao lado do Presidente Médici, e depois passou para nós no IUP no 6º ano e foi até o 3º ano do ensino médio, se formou em Sociologia, está fazendo mestrado, acabando mestrado em Sociologia e voltou como nosso professor. Juliana, professora de português, do ensino fundamental, que também é excelente na preocupação com a escrita, com a leitura dos alunos. Antônio Newton, que fez um relato lá durante a nossa reunião sobre a importância da filosofia para todos nós. Pedro Leonardo, que é o professor de matemática e laboratório do 6º, 7º e 8º, lembrou aos pais da necessidade de ter um caderno, capa dura, etc. Um caderno simples, barato, para que eles registrem todas as suas experiências durante o ano letivo. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato. É a professora Fernanda, de História, que faz uma abordagem fantástica em termos de desenvolver a capacidade de questionamento dos alunos em relação aos fatos históricos e que vai ser uma das que vai estar trabalhando no sentido, a partir dessa segunda-feira, em relação à integração do assunto da barragem de Brumadinho e com a matéria de História também. E as duas pessoas fundamentais também. Gabriel, ex-aluno, que é o quê? Ex-aluno e que está numa função espetacular que nós estamos desenvolvendo no Brasil inteiro, essa função corretamente, que é a função do mediador. Então, existe uma dificuldade muito grande das pessoas, até as pessoas que fazem que preparam as próprias legislações educacionais e na aplicabilidade daquela legislação em relação ao que é ser mediador. E aqui no IUP nós então desenvolvemos a metodologia para que o mediador seja realmente um elemento de desenvolvimento do autista, do TDAH, do síndrome de Down, do deficiente intelectual e de qualquer síndrome e transtorno. E Gabriel, ex-aluno, também desde o primeiro ano que ele está na escola Presidente Médici, passou para nós aqui, 6º ano do ensino fundamental e foi até o 3º ano também, ou seja, assim como a Rômulo Iago e também Iris Van Yuri. Iris Van Yuri começou depois, ele só foi aluno nosso mesmo, do IUP, mas todo o curso ele fez aqui no colégio conosco e voltou como professor também. Então, Gabriel é o mediador. Então, o exemplo da atitude, das atividades que Gabriel exerce como mediador aqui, estão sendo levadas por mim, como exemplo, para todos os colégios do Brasil inteiro. Porque é exatamente a forma que ele está desenvolvendo, é a forma que faz com que esses alunos aprendam a autonomia durante a própria aula, em sala de aula, no relacionamento tanto com o professor, como no relacionamento com seus colegas. É exatamente essa a função brilhante que o nosso mediador faz, e nós temos um excelente mediador aqui, que é exatamente o ex-aluno Gabriel. E também, além de ser mediador, ele é técnico em nutrição, então está pronto para ajudar os pais no aspecto nutricional de seus filhos, que é uma das causas principais das inquietações, das hiperatividades, da falta de atenção, etc., que muitas vezes é confundido com doença, síndrome, transtorno. Uma simples alimentação inadequada pode causar tudo isso, e Gabriel está aqui à disposição para conversar com os pais sobre isso. E temos também uma pessoa que é fantástica para nós, que começou o nosso contato com ela há muitos anos, quando um dos nosso filho mais novo estava sendo alfabetizado numa escola lá no Largo do Tanque, que foi a professora que alfabetizou ele, Sueli. Hoje ele é o nosso superintendente, esse é alfabetizado por Sueli, e Sueli é a nossa coordenadora. Então, nós temos a Sueli, que é justamente a professora Sueli, a pessoa que vai estar em contato com todos os pais permanentemente, é a pessoa principal de contato dos pais diariamente. Não deixem de entrar em contato com ela, virem conversar com ela sobre qualquer dúvida em relação ao seu filho, porque ela é que estará em contato com os seus filhos em sala de aula, com os professores em relação à aprendizagem dos seus filhos, em relação ao comportamento dos seus filhos e com vocês, e com a direção, ok?
Então, esse é o nosso corpo docente e a parte do corpo docente artística, que é fundamental para o desenvolvimento da força de vontade, da empolgação, do entusiasmo por tudo que diz respeito à aprendizagem, é a parte artística. Então, começa com a professora Joyce, professora de artes, depois a professora Tatiana, que é a professora de dança, a professora Lucimar, que é de educação física, e a professora Jéssica, que é a professora de música. Essa é a nossa equipe e, no total, nós temos 19 profissionais cuidando dos seus filhos. Ok? Esse é a parte pedagógica. Bom, agora vamos a uma parte importantíssima, que é a parte da educação doméstica. Obviamente, muitos pais às vezes reclamam que a gente fala que tudo está faltando aí em casa, a educação doméstica, os professores sempre reclamando que está faltando. Não, não é bem isso. Aqui nós temos que trabalhar em parceria o tempo todo, então nada como dar determinadas dicas. Então aqui vai uma dica importante. 16 anos, cheguei para minha mãe e disse: eu vou para Micarande, um carnaval fora de época na minha cidade. Ela disse: não vai. Eu disse: vou. Vai não, vou. Meu avô vai dar o abadá, não adianta, aqui quem manda sou eu. Tem nada não, só faltam 2 anos. Ela disse: pra quê, meu filho? Eu vou fazer 18, quero ver se você vai me impedir. Ela fez: não muda nada. Aqui em casa, eu pagando as contas, não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei. Vai ser do meu jeito, enquanto você ficar aqui. 40 anos, eu vou dizer como é que é. Quer fazer diferente? Paga as contas. Disse ela: a senhora ainda acha que eu vou lhe amar, né? Ela disse: quem disse a você que eu preciso do seu amor? Aí eu fiz a carinha do emoji. Mãe, você não precisa do meu amor? Amor é uma escolha, meu filho. Eu, por exemplo, eu lhe amo. Nada do que fizer muda isso. Se você um dia vai me amar, só o tempo vai dizer. Para agora, respeito. É bom e eu gosto. Estamos conversados? Eu bati a porta do quarto e passei 7 dias sem falar com ela. Ela passou 1 mês sem falar comigo. Entenda, ela ficou no lugar de mãe, não de amiguinha. Claro, depois de 1 mês eu queria um olhar da minha mãe, né? Naquele mesmo ano, 16 anos, eu passo no vestibular, vou fazer psicologia, estou lá pagando disciplina sobre cargas afetivas, escalas de afetos, amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana. De tal modo que somente os seres humanos podem sentir, mas sua sofisticação implica que para que ele aconteça, tem que ter como precursor a ele outros sentimentos, de modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado jamais será amado. Pergunta para a geração moral e cívica. Vocês lembram dos pais da gente perguntando assim: meu filho, você me ama? E bem inseguro perguntando com muito medo da resposta: ama mais a mamãe ou o papai? Vocês lembram disso? A gente deixou de amar esse povo. A geração do passado nunca se preocupou em ser amada, mas jamais deixou de se fazer ser respeitada. E com isso conseguiram o amor e o respeito. Aí, então, como não me faltam exemplos pessoais na minha própria vida, eu me lembro que eu devia ter uns 9 anos, por aí, 9 anos, acho que foi 9 anos. E eu estudava no Externato Aragon, lá em Niterói. E ao chegar em casa, quando minha mãe chegou, eu disse: minha mãe, a professora Ruth, me bateu. Palmatória, né, na época, tipo uma colher de pau, e bateu na minha. Aí ela disse: foi mesmo? E eu quero saber exatamente como foi que ela te bateu, tá?
Por que que ela te bateu? Porque nunca mais na sua vida uma professora vai levantar a mão para você. Como foi que ela lhe bateu? Aí eu disse, disse o que eu fiz, que eu não me lembro o que foi. Aí mandou esticar a mão, estiquei a mão, aí ela veio com a palmatória e deu uns 3 palmatórias na minha mão. Machucou? Machucou, doeu. Ah, tá bom. Aí ela foi, pegou uma colher de pau, pegou minha mão, foi assim, aí deu 6. Pá, 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 pá. Aí eu chorei. Aí disse, viu? A partir de agora, pode ter certeza que nunca mais na sua vida nenhum professor vai levantar a mão para você, vai gritar com você, vai falar mal de você, jamais na sua vida. Pronto. Nem foi à escola, não quis saber o que aconteceu, não tomou conhecimento de mais nada. E pode ter certeza, daquele dia em diante, nunca mais um professor sequer levantou a voz para mim. Por quê? Porque eu aprendi. O grande problema é que hoje muitos dos pais, não são todos, é óbvio, todos os pais estão ao contrário. Então, se o aluno chega, o professor gritou para mim, aí o pai, professor, pode gritar no ouvido do aluno, não sei o quê, vem reclamar com o professor. Então, muitos pais querem consertar o professor. Gente, nós temos que consertar nosso filho. O professor já está adulto, já se formou. Se ele gritou, se ele bater, não pode bater, não pode fazer um monte de coisa, não pode nem gritar, não pode fazer nada. Se o professor faz alguma coisa que o aluno se sente incomodado, obviamente que a culpa é do aluno, mas não tem nem dúvida. Então nós temos que consertar nosso filho. E eu vi em determinados momentos, teve uma mãe que não gostou, quando ela disse para mim que não ia assinar, não vou assinar advertência de filho nenhum meu. Eu disse, muito bem, a senhora tem todo o direito. Agora, o ato de soltura a senhora vai ter que assinar sim, futuramente. Ela não gostou, mas o pior é que aconteceu. Pois é, gente, então esse é um dos grandes, das dicas que nós temos que dar. Tem várias, né? Quem tiver qualquer dúvida, vamos conversar sobre isso. Nós teremos diversas reuniões de pais daqui em diante. Nessas reuniões de pais, nós teremos temas, serão reuniões temáticas, e tanto nós já estamos com esses temas organizados, mas podemos alterar para as sugestões de vocês. Ok? Conforme nós combinamos, foi feito então o sorteio do brinde, que foi uma panela daquela que não gruda, etc., da Polishop, e para os pais que estavam presentes. E assim será nas nossas próximas reuniões. Os pais que estiverem desde o início recebem uma senha e no final da reunião. Então será sorteado um brinde. Logicamente não será um brinde assim, essas coisas, mas é só uma brincadeirazinha para que nós tenhamos esse momento de integração. Um forte abraço para todos vocês e a segunda-feira estamos aí iniciando a nossa luta maravilhosa no sentido de desenvolver nossos filhos e prepará-los para o sucesso. Um forte abraço para todos vocês.